Bom dia, pessoal. Passando aqui só para passar para vocês a correção do formulário que eu passei a semana passada, tá bom? Como vocês podem ver aqui já estão algumas respostas, mas aí eu vou ler rapidamente aqui os enunciados e falar um pouquinho sobre as respostas para vocês, mas aí vocês vão ter que anotar essas questões no caderno, anotem as questões no caderno para responder de acordo com a correção desse vídeo, tá bom? Porque as respostas que vocês deram lá no formulário já estão registradas, tá bom? Então vamos lá, ó. O primeiro é o seguinte: as moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos que são encontrados nos seres inanimados. Na origem e evolução das células, todavia, alguns tipos de átomos foram selecionados para a constituição das biomoléculas. 99% da massa das células são formadas de... Então, temos alguns átomos aí nas alternativas, e é importante a gente frisar que os átomos que constituem a maior parte, né, das células e dos seres vivos são esses aqui, ó: hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, seria a letra A, tá bom? Você já tiraria, por exemplo, que o oxigênio e hidrogênio juntos formam a água, né? H2O, que é a maior composição aí, ok? Então a resposta certa seria essa letra aqui, a letra A. A letra que dizia que o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio é que compõem aí 99% da massa das células, né, nos seres vivos. E aí nós temos o segundo, ó. O segundo vocês já estão vendo a alternativa correta aí, é a panspermia, tá? A panspermia é justamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo, tá bom? De outras partes do universo, meteoritos e tal, que atingiram a Terra, e aí com algumas composições de micro-organismos, e esses micro-organismos foram evoluindo, e aí surgiu a vida na Terra. Essa é a teoria panspermia, beleza? Seria letra D no caso. Vamos para a terceira agora. A terceira diz assim, ó: a origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como, pessoal, já por eliminação aí, a gente já teria a evolução química, tá bom? Evolução química seria a alternativa correta, né? A biogênese não tem nada a ver com essa teoria. A bionegênese é aquela de Pasteur e Reed, né? Que eles contrariaram aquela teoria de Aristóteles, né? Da biogênese. A geração espontânea também não tem nada a ver. A panspermia eu já falei, e a seleção natural das espécies é justamente uma consequência do evolucionismo, mas não é uma teoria que explica a origem da vida, né? A seleção natural explica mais ou menos a evolução, mas não a origem da vida. E aí vamos para o quarto aí. O quarto vocês já estão vendo a resposta, né? Diz assim, ó: a origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada. Aí uma teoria conhecida como biogênese, né, pessoal? A teoria que diz que a vida surgiu a partir da matéria inanimada é justamente a biogênese, que foi o Aristóteles lá que observou que a partir de algum tempo, com materiais em decomposição, né, matéria orgânica em decomposição, surgiam alguns animais, né, como ratos e alguns vermes e larvas. E aí surgiam a partir da decomposição de alguns alimentos, mas aí isso foi contrariado lá pela teoria da abiogênese, né? E aí vamos para o quinto, né? O quinto,
Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um não ser vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade de responder a estímulos, uma capacidade denominada de irritabilidade. Essa capacidade aqui eu coloquei, tá no caderno de vocês, alguns aspectos aí dos seres vivos, né? Algumas características dos seres vivos. E uma dessas características que eu escrevi no quadro e expliquei para vocês na sala de aula ainda, quando a gente estava tendo aula, é a irritabilidade, tá bom? Que é uma característica que permite, né? Que dá a capacidade do ser humano de responder a estímulos, beleza? E aí vamos para o sexto. O sexto, como vocês já podem ver aí, a resposta é o vírus, né? É o vírus, ele está listado abaixo. Qual é o único que não possui células em sua constituição? O vírus não possui célula na sua constituição, né? Todos os outros possuem. Bactéria possui célula na constituição, fungos, protozoários, animais, mas os vírus não possuem células na sua constituição. Eles se acoplam a uma célula, né? Mas eles não têm a célula. Eles, por origem, por naturalidade, eles não têm a célula na sua composição. Vamos para a sétima agora. Todos os organismos vivos estão sujeitos aos processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes, e outras são eliminadas da população por meio de um processo denominado de seleção natural. Eu coloquei isso aí na anotação do caderno para vocês, tá bom? Essa seleção natural, ela seleciona naturalmente o que os organismos eles vão continuar utilizando para sobreviver e o que não vão utilizar para sobreviver, tá bom? Não vão precisar. E aí, ó, o oitavo, ele fala de um cientista muito importante na citologia, principalmente no estudo da célula, né? Esse cientista foi Robert Hooke, tá? Para quem leu o livro aí, tá atento, viu que Robert Hooke foi justamente quem criou o nome da célula, tá? E aí o 9, vou ler aqui, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de, como vocês podem ver aqui, ó, eucarióticas, tá bom? É uma célula que ela possui membrana plasmática, tá? Aí, ó, membrana plasmática, o citoplasma que vai estar aqui, ó, o citoplasma e o núcleo seria esse aqui. O núcleo seria esse aqui. Porém, esse núcleo, ele tem um material genético, não é isso? E isso aqui seria uma carioteca que delimita o material genético, deixa o material genético presinho aqui, ó. Nem todas as células têm essa cariotecazinha aqui que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, as células que possuem essa carioteca são chamadas de eucarióticas. Aí vamos para o 10º, tá? O 10º vocês já estão vendo a resposta aí. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Então seria justamente essa alternativa aqui, ó. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Não. Nem todas as células são formadas por núcleo, tá? As células são formadas por membrana, citoplasma e material genético. Existem células que contêm núcleo, mas nem todas possuem núcleo, tá? São as chamadas procariotes, que não possuem essa carioteca aqui. Então elas só vão ter uma membrana, um citoplasma
e o material genético aqui assim, ó, espalhado nessa célula, tá? Nós não vamos ter o núcleo, uma carioteca que separe o material genético, beleza? As demais alternativas estão corretas, ó. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, isso é verdade. As células são unidades funcionais dos organismos vivos, verdadeiro também. Uma célula só pode originar-se de outra existente, isso também é verdadeiro, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, um abraço aí, qualquer dúvida estou à disposição. Lembre de anotar o enunciado e as respostas aí no caderno desse formulário, beleza? Vocês têm a semana todinha aí para entregar. Valeu!